Olá, meu amigo e amiga! Estamos começando mais um Portal do José neste início de semana, que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. No momento em que nós estamos experimentando aqui no nosso país situações de muitos contrastes. Enquanto o mundo civilizado continua a dar passos importantes para a frente, o humanismo continua a avançar aqui no nosso país, por outro lado, o universo paralelo do atraso continua a dar passos para trás, com muitas situações ali constrangedoras para algumas dessas criaturas. Eles estão queimando a língua. Bom, para iniciar o nosso papo, é sempre importante a gente sublinhar, né, como bravatas, elas sempre estão fadadas a colocarem os bravateiros em situações ridículas. E um deles é essa figura aqui, o senhor Magno Malte, né? Ali atrás tem algumas criaturas, né, inclusive um que protagonizou um vídeo muito interessante com o pastor Henrique Vieira, que é o deputado Hélio Lopes, que está ali atrás no meio dessa história. Enfim, essa gente, né, que tem uma visão tão atrasada, eles continuam presos em bravatas como ferramentas políticas, mas aí o que acontece é o seguinte, vamos relembrar aqui o que disse a criatura e o que está acontecendo agora. Né? Vamos lá. Nós vamos usar todos os mecanismos e a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. E aí, enfim, e as pessoas ali atrás vibrando, né? Aí o que está acontecendo hoje é que a gente vê essas criaturas todas desse mundo atraso, todo mundo mudou de assunto. Ninguém está falando mais nada de colocar a mão em Bolsonaro. Esse aqui ficava o tempo todo, seu Silas Malafaia também, né? Fazendo bravatas. Só que agora ele vai ter que bradar outras coisas, né? Do tipo, coloque a mão em mim, coloque a mão em mim, Alexandre de Moraes. Bom, ele está buscando contato. E nós sabemos que quando a pessoa busca o contato vem, né? O contato aparece. As criaturas todas do mundo cão estão, como eu disse para vocês, né? Cabisbaixas, sorumbáticas. Eles estão ali sem saber o que dizer. Estão enxergando cada vez mais o progressismo revelar quem são de fato essas criaturas. Então, o discurso deles está desaparecendo. E o que nós vimos depois dessas bravatas, como fato real, é isso aqui que está na coluna do Lauro Jardim de hoje. Defesa já admite prisão de Bolsonaro em regime fechado no início de novembro. Aliás, a gente pode ter uma surpresa a qualquer momento, porque o prazo para que os ministros do Supremo Tribunal Federal depositem os seus votos para, no final de tudo, ser publicado o acordo, está rolando. Então, se todos eles depositarem os seus votos antes dos 60 dias, a gente pode ter uma decretação de prisão do Bolsonaro, a remoção dele de onde ele está para uma penitenciária, para uma instituição congênere, ainda no finalzinho do mês de outubro, né? Vamos ver aí como é que será a situação, né? Como é que as coisas irão caminhar. E aí vejam só a cisânia em meio a essas situações contrastantes, a bravata de ontem e a realidade do amanhã, né? Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para as eleições de 2026. Vejam só, o Ciro Nogueira, ele afirmava anteriormente que não seria difícil derrotar o Lula, né? Derrotar o governo, porque, enfim, eles têm nomes que não têm rejeição. Eu queria saber qual é o nome que não tem rejeição, né? Enfim, que seria o nome da extrema-direita. Aliás, hoje, mais cedo, se você não assistiu, assista, porque eu fiz aqui uma live muito interessante com o professor Bruno Lima Rocha, sobre as coisas que estão acontecendo na Argentina, como elas se conectam com outras coisas que estão acontecendo em outros países da América Latina, qual a influência do governo norte-americano nessa história toda e como o Brasil entra nessa rota, como o Brasil passa a ser o país principal no meio dessa ambição negocial, porque não é nem ambição geopolítica, é uma ambição de negócios, de mercadores, de especuladores, de financistas, de rentistas internacionais que estão ali como uma espécie de máfia nos Estados Unidos, de olho em várias partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então a gente analisou esses fatos na nossa live anterior e essa gente que teria aqui no Brasil essas estruturas, né, a condição de colocar um candidato viável dentro dessa estrutura deles, não está conseguindo.
porque eles estão se digladiando, eles estão numa cisânia muito grande, e uma dessas cisânias está sendo exposta hoje pelo Ciro Nogueira, na medida que ele dá uma queimada no Dudu Bananinha, que ele coloca o Dudu Bananinha como alguém que está prejudicando os interesses dessa formação, né, de uma chapa com uma figura central. O senador afirmou que o pleito estava completamente resolvido, mas ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retomar popularidade. E aí, os jornais todos estão repercutindo isso. Ciro Nogueira diz que ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e falas de Trump prejudicaram a direita. E agora a gente vai ver o Bananinha se estrebuchando todo nos Estados Unidos, né, atacando Ciro Nogueira. Podem até no final do dia aí a gente vai ter notícias em relação a isso. O presidente do PP disse que a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o tarifaço de Trump fortaleceram o governo Lula, que ele considerava acabado. Né? Ciro, o que está acabado é a sua candidatura no Piauí, né? Que vai ser candidato à reeleição no Piauí, mas, enfim, são figuras que têm uma certa vaidade também, né? Porque dinheiro o senhor Ciro Nogueira não precisa, é um homem milionário, né? Ficou rico, meteoricamente também, né? Num estado pobre como o estado do Piauí, às custas de coisas que são muito inusitadas, né? Para dizer o mínimo, né? Como é que alguém fica milionário no estado do Piauí? Defesa de Bolsonaro fala em agravamento de episódios de soluço e pede a Moraes visita médica. Vejam só como é que está a criatura, gente. Como é que uma figura que está se apresentando o tempo todo, uma figura destroçada fisicamente, psicologicamente, pode ter algum tipo de ambição política, né? O Valdemar da Costa Neto, daquela forma bem bandida, diz que, olha, se ele receber uma anistia, ele vai ficar bom na hora, né? Defesa de Bolsonaro, então, está pedindo que o Bolsonaro receba a visita médica. E aí, gente, vejam só, né? É uma situação constrangedora, mais um contraste entre o ontem e hoje. O Bolsonaro, ele fazia aquelas bravatas enquanto era presidente da República, porque ele estava com staff de puxa-sacos, tinha de fato um poder real, que era o comandante das Forças Armadas, comandante-chefe das Forças Armadas, e tinha ali várias redes sociais que catapultavam, tinha rádios, né, importantes, com muita audiência, que catapultavam as falas de Bolsonaro. E isso tudo fez com que ele se convertesse num grande bravateiro, aquele que dizia que não acolheria, não acataria ordens do ministro Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, seu isso, seu aquilo. O que nós estamos vendo hoje é uma criatura que anda rastejando por todos os lados, pedindo coisas básicas. Ele pediu outro dia para que o ministro Alexandre de Moraes permitisse a chegada de um barbeiro para poder cortar o cabelo dele, fazer a barba dele, enfim. E agora pedindo mais uma vez para receber uma visita médica, porque ele está tendo crises de soluço. E as crises de soluço, elas estão se dando na medida que ele tenta falar. Na medida que ele fala com alguém, que ele começa a conversar bastante, os soluços reaparecem de uma forma muito brusca, provocando, inclusive, vômitos na criatura, né? As cenas devem ser as piores possíveis, né? Agora, é simples, né? Se ele está soluçando pelo ato de falar, é só ele não falar. É só parar de receber visita de puxa-saco lá que ele vai ter uma sensível melhora, né? Bom, enquanto isso, olha o contraste. Em primeiro encontro com Lula, Papa Leão XIV promete visita ao Brasil em momento oportuno. O presidente da República convidou o pontífice para a COP30, porém, por conta do jubileu, ele não poderá comparecer. Então as fotos são essas aqui, ó. O Lula está super bem ali com a Janja, conversando com o Papa, né? Eles conseguem se comunicar bem, que o Papa ali é um poliglota, entendeu? Para fazer uma resenha ali com o Lula. E a foto é essa, a foto contrastante, enquanto um está lá se esbugalhando todo, em soluços, em bravatas, em rastejamentos, o presidente da nação está lá no Vaticano, conversando com o Papa, cheio de energia, tratando de assuntos muito importantes aqui do Brasil, fazendo enfrentamentos muito importantes e se fortalecendo eleitoralmente também. Então nós teremos aí no ano que vem
momentos muito interessantes. Agora, na nossa live mais cedo, eu sublinhei aqui, e foi muito importante a gente ter tocado em alguns assuntos, como as redes sociais irão interferir no processo eleitoral. Os algoritmos estão trabalhando já hoje de forma absolutamente intensa. Todos os canais progressistas, todos os canais humanistas, os canais de esquerda, canais, enfim, que têm uma visão mais alinhada com o progressismo, com a soberania nacional, eles têm muito menos distribuição por parte dos algoritmos do que os canais de direita, que continuam disseminando os medos, os pânicos, as mentiras, as teorias conspiratórias. E isso pode ser detectado a olho nu. Qualquer pessoa, qualquer leigo pode perceber que hoje recebe muito mais conteúdo vindo das forças da direita do que os conteúdos progressistas. As pessoas do mundo progressista, ou que tem essa visão progressista, têm que ficar garimpando na internet, têm que ficar fazendo pesquisa para poder encontrar canais como o nosso Portal do José. Por isso que a gente tem falado tanto da importância do governo vir para o embate, para ocupar as pautas progressistas, ocupar o espaço público, o espaço político, para a gente cada vez mais conseguir fortalecer essa muralha que nós começamos a edificar antes das eleições de 2022 e que estamos conseguindo fazer cada vez mais ela funcione como um grande muro de contenção, né? Bom, gente, então os contrastes da segunda são esses. Temos muitas coisas para frente. Quem estava achando que as mãos não seriam colocadas sobre Bolsonaro quebrou a cara. As mãos estão sendo colocadas, grades estão sendo colocadas nele e numa penca de criaturas. E a direita na cisânia, eles que continuem lá fazendo suas divisões, continuem brigando, porque quanto mais eles brigarem, mais a gente vai saber de como essa gente era tão ruim, como eles são tão corrosivos, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!